Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus, louvando ao nosso Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade. Nunca devemos nos cansar, nunca devemos esquecer de agradecermos ao Senhor nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. Temos que ter um coração agradecido, porque o nosso Deus, Ele é um Deus agradecido, Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso, que nos concede mais um dia de vida, que tem nos dado fôlego de vida, tem cuidado de nós. Aleluia, por isso não devemos nos preocupar com nada, porque Jesus disse que Ele cuida de nós, Ele cuida até dos lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ele cuida dos passarinhos, que eles não trabalham, mas o Senhor cuida dos passarinhos. E quanto mais de mim e de você, que somos feitos à sua imagem e semelhança, que somos filhos e filhas de Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso devemos agradecer o nosso Deus todos os dias, melhor dizendo, todos os momentos da nossa vida. Temos que ter um coração agradecido. Por isso eu agradeço a Deus, ao nosso Deus, por essa oportunidade de mais um dia o Senhor me deixar viver. Louvo a Ele pelos livramentos que tem me dado a mim e a minha família. Agradeço a Deus pela vida de todos vós que estão inscritos nesse canal, todos vós que todos os dias oram comigo, todos vós que ouvem a reflexão da palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Profetize no seu lar. Levante a tua voz e clame a Deus dentro da tua casa. Levante um altar de oração dentro da sua casa. Busque a Deus. Como disse o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Quero ler aqui uma palavra antes de orar. Hoje em Londres, muita chuva, frio, mas o Espírito de Deus nos aquece. Aleluia. E quando eu falei de chuva, lembrei-me de uma palavra que está escrito no livro do profeta Isaías, quando ele diz que, aleluia, assim como a chuva que cai, e quando ela cai sobre a terra, ela rega a terra, ela tem um propósito quando a chuva cai. Assim a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela tem um propósito, ela não vem por acaso, mas ela surte o efeito para que foi enviada. Assim a palavra de Deus. E a palavra de Deus que o Senhor tem colocado no meu coração hoje é sobre humildade. Humildade, né? A humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quem é humilde, Deus honra. Porque Jesus, sendo Deus, Ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, humilhou a si mesmo, tomou forma humana, desceu às partes mais baixas. Porém, Deus o Pai o exaltou soberanamente. Então, Jesus, Ele se humilhou. E Ele deu um exemplo de humildade. E quando um homem ou uma mulher se entrega a Cristo de verdade, ele aprende a ser humilde. E hoje eu vou ler aqui para a nossa meditação, louvado seja Deus, no São João capítulo 13, que está escrito assim: Jesus lava aos pés aos discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim, né? Que coisa linda, né? Jesus sabia que a sua hora estava chegando e ele amou aqueles que estavam com ele até o fim. Jesus amou do princípio ao fim. O amor dele não foi só no início, no meio, não. Ele amou até o fim.
Aleluia, que exemplo Jesus nos deixou, né? Ele é o nosso exemplo. Louvado seja Deus. E no verso 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus veio de Deus e ele sabia que estava voltando para Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Levantando-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus tira suas vestes e Jesus agora se veste com veste de um servo, porque somente um servo, um escravo, era quem lavava os pés. Então Jesus se fez servo, dando um exemplo que devemos servir uns aos outros, né? Então no verso 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro interrogou a Jesus, né? Como pode o Senhor vir lavar os pés a mim? Né? Porque Jesus, né, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, ele agora lavando os pés dos seus discípulos, né? O Mestre, o Senhor, se fazendo servo. Já pensou Jesus se curvando diante de homens pecadores, sendo que ele nunca pecou, sendo que ele era Deus. Mas ele fez isso para nos dar um exemplo de humildade. Veja como Deus se agrada de um coração humilde. Por mais que Deus exalte alguém na terra, por mais que Deus nos ponha em lugar de destaque, nós devemos sempre saber onde é o nosso lugar. Sempre temos que servir uns aos outros. Depois do amor, que o amor é o maior mandamento, não é? O segundo lugar que eu entendo é servir, não é? É servir uns aos outros. Não importa o lugar, temos que servir uns aos outros. Glória a Jesus. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Pedro: nunca me lava os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós está limpo pela minha palavra. A palavra de Deus é tremenda, né? Ela limpa a gente, ela limpa, porque ela é a palavra de Deus, ela é o Cristo de Deus, ela é o verbo de Deus. A palavra nos limpa, e Jesus está dizendo que Pedro já estava limpo pela palavra, só necessitava de lavar os pés. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estão limpos. Depois que ele lavou os pés, tornou a vestir os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa. Glória a Jesus. Agora eu quero ler aqui no verso 13, de São João 13:13. A Jesus diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dize bem, porque eu sou. Jesus está dizendo: vocês estão me chamando de Senhor e mestre? Eu sou. Vocês estão falando a verdade, porque eu sou mestre e sou Senhor. No verso 14 ele diz assim: ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Glória a Jesus. Ficamos com essa palavra, né? Que palavra linda, né? A palavra de Deus enche o nosso coração. Chamamos o Senhor de mestre e Senhor. Ele é mesmo mestre, ele é Senhor. Mas ele está dizendo: vocês me chamam de mestre, Senhor. Se eu sou mestre, Senhor, fiz isto. E por que vocês não podem fazer? Glória a Jesus, né?
Que palavra linda! Por isso devemos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele nos deu um exemplo de humildade. Glória a Jesus. Tem uma palavra que é em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde. A humildade de Jesus me impressiona, porque Ele é Deus, o Filho de Deus. Aleluia, lavou os pés dos discípulos. E você? Olhe para Cristo, busque humildade. Vivemos numa época de muita gente arrogante, muitas lideranças arrogantes, se achando superior a todos. E não é. Nós não somos superior a ninguém, somos iguais perante Deus. Porém, algum de nós tem uma função, uma missão específica de liderar a vida, de cuidar de vidas. Isso não nos põe melhor que ninguém, superior a ninguém. Mas devemos sempre ser como Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Aleluia, como Ele mesmo disse. Aleluia, se eu sou, aleluia, mestre e Senhor. Aleluia, eu lavei os pés do discípulo. Ele está dizendo para nós também seguir o seu exemplo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vós me chamais mestre e Senhor e dizes bem, porque eu sou. Ele é o único que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo. Ele está agora comigo aqui, com você aí. Ali, essa palavra é dele, ele que está falando conosco, para nós sermos humildes, para nós aprendermos com ele. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façais vós também, né? Ele nos deu o exemplo do que nós devemos fazer, porque Ele está dizendo para nós aprender com Ele. Jesus é o professor dos professores, é o mestre dos mestres, Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos, tem um nome acima de todos os nomes. O Pai deu esse nome a Jesus, o exaltou Ele soberanamente. E colocou ele, aleluia, com um nome acima de todos os nomes. Não tem um nome maior, mais poderoso do que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus, a palavra nos diz que ele não se usurpou, não quis se igualar, ser como Deus, mas ele é Deus. E ele lavou os pés do discípulo. E nós vamos aprender com ele ser humilde. Porque quem é humilde, Deus honra. Quem humilha-se a si mesmo, Deus exalta. Muita gente quer se destacar, mas ele não é humilde. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos o nosso lugar de servo, de serva de Deus, e o Senhor nos chamou para servir, o Senhor, Ele se agrada do nosso coração. Me lembra também quando o anjo do Senhor apareceu para João, quando João estava exilado na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus. João, o apóstolo João, foi exilado, foi jogado na ilha de Pátmos, uma ilha que tinha feras, todos que iam para ali era para morrer, era condenado, mas Deus tinha algo com João, e Deus se revela para João naquela ilha, quando Deus dá o livro das revelações, o Apocalipse. É um livro, né, que muita gente teme até de ler, porque são coisas tremendas, extraordinárias, revelações de Deus. Então o anjo do Senhor aparece para João. Quando João vê o anjo, João se prostra diante do anjo. E o anjo: ei, João, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos profetas. O Machura Manalabai, o anjo do Senhor. O anjo servo, a serviço, não é? Ele dizendo: João, não me adore, eu sou servo junto com você.
Jesus, né? Servo, serviu. E agora o anjo também do Senhor dizendo para João, eu sou servo, João, não me adore. E a gente vê muita gente orgulhosa na terra, né? Por isso devemos aprender com Cristo e sempre servir uns aos outros, sempre ser humilde. Louvado seja Deus, não importa o cargo que o Senhor nos der. Vamos servir o Senhor de todo o coração e servir uns aos outros, tomando como exemplo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Como é bom falar com Deus, né? Como é bom falar com Deus. Como é bom falar com Deus. Aleluia. Contar para Ele os nossos problemas. Contar para Ele as nossas dores. Contar para Ele aquilo que aflige o teu coração. Aquilo que tem tirado o teu sono. As tuas preocupações. Chega diante de Deus. Rasgue diante dele o teu coração. Porque muitas das vezes abrimos o coração para as pessoas. Contamos para as pessoas, confiamos nas pessoas e elas nos traem, elas não são confiáveis, não guardam segredo, mas eu quero te falar de um Deus que sendo grande, poderoso, Ele guarda os segredos, Ele conhece você, Ele quer que você se aproxime dele com confiança. Confie no Senhor de todo o teu coração. Conte para Ele o que você precisa. Não confie nos homens. Não confie nas pessoas. Mas confie inteiramente em Deus. Ele jamais vai te trair. Ele jamais vai te decepcionar. Por isso eu te convido para você confiar em Deus. Falar com Deus. Porque Ele nos amou do princípio ao fim. A palavra de Deus está nos dizendo que Jesus, aleluia, amou. E amou aqueles que estavam com Ele até o fim. O amor dele não é mentiroso. O amor de Deus não é momentâneo, não é passageiro. O amor dele por mim, por você, é do começo ao fim. A palavra está nos dizendo que Jesus, aleluia, Ele amou. Aleluia, aqueles que estavam com Ele, aleluia, desde o começo até o fim. Por isso, entregue-se inteiramente nas mãos de Deus. Se você é uma pessoa que se afastou do Evangelho, eu te convido você nesta hora, dobrar o teu joelho e entregar a tua vida a Jesus. Pedir perdão porque você se afastou. Saiba que Ele te ama, Ele te espera ainda. Ele está aí agora do teu lado. Ele não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está sempre pronto, de braços abertos, para receber aquele que se afastou, aquele que se distanciou. Neste tempo ainda, enquanto a porta da graça está aberta, e a porta da graça vai se fechar, mas no dia chamado hoje ainda a porta está aberta. Por isso, dobre os teus joelhos e ore comigo. Entrega a tua vida a Jesus. Você também, meu irmão e minha irmã, que já não tem orado, que está fraco, ore comigo. Deus quer te renovar, Deus quer te levantar, Deus quer te fortalecer, porque Ele te ama. Aleluia, o seu amor é incondicional. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, dobro os meus joelhos nesta tarde, Senhor, para te agradecer por esta palavra tão linda, tão poderosa, que é a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por vir a este mundo para me salvar, para nos salvar, para salvar todo aquele que abre o coração, para todo aquele que confessa o Senhor, que aceita o Senhor, meu Pai, entrar em seu coração, Senhor, e perdoar os seus pecados, nossos pecados. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo. O Senhor nos dá exemplo para nós seguirmos o Senhor.
O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mentiu. Como o Senhor é lindo, Jesus. Senhor Jesus, meu Salvador, meu pastor, bispo de nossas almas, obrigado pelo teu amor. Senhor, um Deus tão lindo, tão grande, tão poderoso, que se fez servo, que se fez homem, que se fez carne e habitou entre os homens, cumpriu a missão aqui na terra, nunca mentiu, nunca falhou, nunca enganou ninguém, amou até aquele que o traiu, que sentou à mesa e comeu com o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor, tomar o teu exemplo, Senhor, nos dê um coração segundo o teu, um coração humilde, Pai. Senhor, que possamos sempre reconhecer o nosso lugar, que nós somos servos dos servos, que nós estamos aqui para servir o Senhor e servir uns aos outros. Nos ensine a ser humilde, Pai. Meu Deus, eu oro por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos os ouvintes, por todos quantos vão orar comigo, por todos quantos vão ouvir essa reflexão da Tua palavra. Que a Tua palavra chegue, Senhor, meu Deus, como um martelo que quebra o coração. Que a Tua palavra chegue, Deus, como alimento, porque a Tua palavra é o verdadeiro alimento. Como o Senhor Jesus disse, eu tenho uma comida a comer, que a palavra de Deus, fazer a vontade do meu Pai. Ó Senhor, a Tua palavra é o verdadeiro alimento, como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, nem a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor, alimenta a nossa alma, meu Deus. Meu Pai, que a Tua palavra seja como alimento, Senhor, para esta pessoa que está fraca, que não tem força de orar, que não tem força de jejuar, que não tem força de dobrar os seus joelhos. Que a Tua palavra, Senhor, chegue agora como pão, porque a Tua palavra é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta os famintos, Pai. A Tua palavra é água que sacia a sede do faminto. Porque o Senhor Jesus mesmo disse uma certa feita, quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, Tu és a fonte da água da vida. O Senhor disse para a samaritana, mulher, se você beber desta água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Oh, fonte viva, fonte que jorra do trono de Deus. Rabashura Manalabaia. Santo Deus, Arabaia, vivemos uma época de tantas pessoas sedentas, porque não tem se alimentado da fonte que é o Senhor, mas alimenta esta vida sem Machura Manalabaia, que vai chamar Shurikande na Manalabaia. Deus, que vai ouvir, Senhor, a Tua palavra, chegue como água, Deus, trazendo vida sobre este coração que perdeu a esperança, sobre essa pessoa que já não tem mais esperança, que não tem força, que o Senhor chegue agora como pão, como água. Deus grande, Deus poderoso, Deus, chegando com o Teu milagre, levantando aquele que caiu, aquele que não tem força, aquele que está enfermo. Que o Senhor chegue agora, Pai, operando em cada coração, cortando os laços do adversário, frustrando os planos do inimigo na vida desta pessoa. Dá livramento para esta moça, para este moço. Visita, Senhor, a minha família também, em todas as partes deste planeta, onde tiver alguém da minha família. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha enviar o Teu anjo para cortar todo o laço de morte no meio da minha família, para cortar todo o laço do passarinheiro, para cortar todo o laço do inimigo no meio da minha família.
Em nome de Jesus eu oro também por todas as famílias. Eu oro por todos os irmãos e irmãs, por seus familiares que precisa, Senhor, do teu socorro, da tua misericórdia e da tua intervenção, meu Deus. Eu oro, Pai, te agradeço por essa oportunidade. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.